Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Tulli, eu sou diretor da Administradora Nacional e eu estou aqui para poder hoje falar sobre mais um tema super importante, uma nova decisão agora do Legislativo, no nosso National Talks, que é os efeitos da mudança produzida por essa nova legislação no Código Civil, alteração do Código Civil, no que diz respeito aos juros legais nos condomínios e atualização também, a atualização monetária, né? Um efeito bastante importante para todos os condomínios, para os inadimplentes dos condomínios. E hoje eu estou aqui com o Leandro Sender, que está nosso especialista aqui, que está com a gente em todos os National Talks, para poder falar sobre, mais uma vez, sobre esse assunto super importante, essa nova decisão, né, Leandro? Para quem não te conhece, por favor, faça sua apresentação. Muito obrigado pelo convite. Me chamo Leandro Sender, sou advogado, sócio do escritório Sender Advogados Associados, especialista em direito condominial e imobiliário. Excelente, Leandro. Então, a gente está aqui para poder falar sobre uma lei específica, que eu acho que vale a pena a gente também já partir para ela, ler aqui um pouco no que afeta o condomínio. E a gente está aqui para poder falar sobre cobrança, basicamente, dos inadimplentes, né? Dos juros legais que se pode cobrar dos inadimplentes. E é importante dar um histórico, talvez, para quem esteja nos assistindo, para os síndicos principalmente, para os inadimplentes também, que é como o Código Civil determina hoje, né? Determinava até essa lei que ainda até o dia 27 de junho. Pois é, até o dia 27 de junho, determinava como seria cobrado os juros dos devedores, né? Primeiro, o Código Civil é importante colocar isso, porque acho que mais do que nunca isso voltará a estar em discussão nas assembleias condominiais. O Código Civil prevê uma liberdade para os condomínios, né, para as empresas, para os contratos, mas no nosso caso aqui, para os condomínios, definirem os juros que quiserem. O Código Civil deixa isso aberto, e aí sempre a gente tem uma decisão, que a gente inclusive já falou disso anteriormente, sobre qual seria o máximo de juros que poderia cobrar, né? Que é a lei da usura, que a gente tem uma jurisprudência de 0,33% ao dia, que seria o máximo de juros que um condomínio poderia estabelecer. Mas a verdade é que o próprio Código Civil nem traz isso. Isso é uma jurisprudência e uma lei à parte do Código. O Código diz que você pode cobrar os juros que você quiser do seu inadimplente. Então, o que a gente tem é isso hoje, mas se não for convencionado, né, esse juros, se você não decidir na sua convenção qual será o juros, né, Leandro? Fica estabelecido, pelo menos ficava estabelecido no Código Civil, de que seria 1% ao mês. Né? Então, é 2% de multa, que já quebrou com muitas das multas que eram 20% anteriormente de outros condomínios, né? 2% o máximo de multa e 1% ao mês quando não eram convencionados. Esse é o cenário que a gente tinha hoje, né, Leandro? Então, até vamos contextualizar o pessoal. Como é que funciona? A primeira lei de condomínios, onde surgiu a legislação de condomínio edilício, a lei de 64, lei 4.591 de 64, que completa 60 anos até esse ano, estabelecia o seguinte, que em caso de inadimplência, o condômino ficava obrigado a pagar uma multa de 20% e juros de 1% ao mês. Era essa a previsão. E qual que era a grande questão? Você acabava penalizando aquele que deixava de pagar um dia, 2 dias. Você igualava aquela pessoa que deixa de pagar um dia daquela pessoa que deixa de pagar meses. Porque a multa, que era muito agressiva, já era imediata. Incide de uma vez só. E uma vez só era 20%. Não importa se eu fiquei um dia ou fiquei um ano. A multa era 20%. E a ideia do legislador qual foi? Vamos modular essa questão com o Código Civil. Em 2002 entrou em vigor o Código Civil e trouxe uma nova legislação de condomínio. E o que definiu essa nova legislação? A multa caiu de 20% para 2%, mas, por outro lado, os juros passaram a ser aqueles previstos em convenção. Então, o condomínio passou a ter a liberdade de estabelecer qual vai ser a incidência de juros. E por qual motivo? Vamos penalizar aquele que fique mais tempo sem pagar, e não aquela pessoa que fica somente um mês, que esqueceu, que teve algum problema pontual, algo nesse sentido. Então, teve essa liberdade. E o que a lei falava? Se a convenção nada prevê sobre juros, era de 1% ao mês. E era aquela clássico juros de 1% ao mês, 12% ao ano, que todo mundo sempre falou. E agora, no dia 28 de junho, então, considerando esse nosso podcast gravado aqui em uma semana só, é bem nova, teve uma mudança bastante relevante para os condomínios.
E antes da gente entrar nessa mudança né, e percorrer durante essa mudança aqui, durante o nosso National Talks, sobre essa mudança e seus efeitos, acho importante destacar que muitas das convenções que foram feitas, então, até o Código Civil, elas passaram, os condomínios anteriores a 2002, previam sempre essa questão de multa de 20%, né? Juros ali, algumas delas previam, muitas não previam, porque já tinham estabelecido na lei que era sempre 1%. E quando se muda o código, muitos dos condomínios passaram a prever 2% de multa nas suas convenções, só que muitos também passaram a não prever juros nas suas convenções, porque também continuou com 1%. É isso, porque como a praxe do mercado sempre foi de juros de 1% ao mês, ninguém nunca se preocupou em alterar a convenção nesse sentido, porque se nada estivesse previsto, era 1% ao mês e estava bom. Juros de 12% ao ano, sim, sempre foi um excelente. Mais a multa, mais a correção monetária. Então, e sempre era bastante penalizador, digamos assim, para o inadimplente. Exatamente. E é importante até, você falou juros de 12%, acho que é importante também destacar que os juros, no caso dos condomínios, são cobrados de forma simples. Sim, né? Então, você não tem juros sobre juros. Exatamente. Você sempre tem 1% ao mês, por isso 12% no ano. Você soma de forma simples. Exatamente. No caso dos condomínios, é juros simples. Né? Importante e legal você ter mencionado também, Leandro, é que isso vinha uma prática desde 64, né? Então, assim, desde 64, não. 64. 64, né? Isso. Então, 64 era de 1% ao mês. Exato. Então, assim, continua com essa... a gente tem essa prática de cobrar 1% ao mês há muito tempo. Exatamente. Há muito tempo a gente vem cobrando sempre 1% ao mês daqueles que não estão convencionados. Eu acho que muito por isso, grande parte das convenções, a gente implantou um condomínio recentemente também, nem prevê esses juros, né? E agora mudou. E mudou bem. E mudou bem. E mudou não só os juros, mas também a correção monetária. Antes de falar da mudança também, vamos citar essa questão da correção monetária, que normalmente a correção monetária aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, era praticada pela UFIR. Né? Exatamente. Então era um índice inflacionário decidido e divulgado pelo tribunal geralmente na virada do ano, que se define ali a correção monetária e as cotas são corrigidas dessa forma. Então não era mês a mês, era geralmente, né, uma vez por ano você corrigia essas cotas e aí corrigia todas por aquele índice inflacionário. E a correção monetária ela visa justamente a correção inflacionária daquela cota condominial. Né, Leandro? Exatamente. Então, Exatamente. basicamente isso, e isso também mudou. Mudou tudo. Vamos lá para as mudanças? Você quer que eu abra a lei aqui? Talvez seja interessante. Então, a lei que mudou, e mudou bastante isso, né, Leandro? Não sei se tem... Acho que se a gente vai direto aqui para o ponto que nos é importante... Vamos direto para o 336, para entender qual foi a alteração, depois a gente volta. Exatamente. Então, esse aqui é o artigo que muda e muda muito, né, Leandro? Exatamente. 1336. Lê pra gente aí, por favor. Lembra que eu falei que o Código Civil passou a prever que os juros serão aqueles previstos na convenção e se a convenção nada falasse, os juros de 1% ao mês. Olha agora o que fala o artigo 1336, parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados. Previstos na convenção. Isso permanece igual. Não mudou. Essa certo? Parte não mudou. Então, até agora, os condomínios continuam com a liberdade de convencionarem os juros ao que bem entenderem, lembrando daquela nossa jurisprudência de 0,33% ao dia. Que existe. É uma decisão do STJ que permite juros de 10% ao mês. Então, esse é o máximo de juros. Tema já falado em podcast, basta você pesquisar no YouTube e vai encontrar. Exatamente. Então, até aí, nada mudou. Ou, não sendo previstos... E mora o problema. Aos juros estabelecidos no artigo 406 deste Código, bem como a multa de até 2% sobre o débito. A multa também não muda. Então, a mudança é os juros. Então, a multa não mudou. Se você tem um juros estabelecido na sua convenção, mudou nada para você. Vamos então agora ver o 406. O problema os condomínios, principalmente aqueles que em convenção mais antiga, é muito difícil ter essa previsão de juros. Exatamente. É praticamente impossível ter essa previsão de juros.
Vamos então para o artigo 406, que é o artigo que também foi estabelecido nessa nova mudança aqui do Código Civil. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Então, agora, se não tem convencionado, é uma taxa legal. Exatamente. E aí, a lei começa a falar o que é essa taxa legal. Taxa legal. Parágrafo 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a Selic, que é a taxa soberana do governo, né, que é aquela que emite os títulos públicos, deduzido o índice de atualização monetária de que se trata o parágrafo único do artigo 389 deste Código. Que a gente pode até ir lá ver... alterado por essa lei. Que também pode... Tudo faz parte de pode ser alterado, alterada. Exatamente. Pode ser alterado, mas eu vou resumir aqui, que é o IPCA. Né? que é o índice de preços ao consumidor amplo, divulgado pelo IBGE, ou na falta desse, um que vier a substituir. Então, é o IPCA. E aqui é o que a gente chama, né, essa taxa legal, é o que a gente chama na economia de juros real. Né? Então, você tem um juros nominal, que é um juros estabelecido, qualquer. Só um detalhe, para quem tiver dúvida se ele estiver falando a verdade ou não, ele é matemático. Tá? Então, vamos... Economista pela PUC, né? Vamos deixar isso bem claro, o cara é matemático. Então, disso ele entende, tá de lá. Mas, então, a gente tem ali o juros nominal, o juros estabelecido, e quando você deduz desses juros a inflação, você tem a taxa real de juros, que é a taxa de juros acima da inflação. Então, a taxa legal, que foi chamada aqui, nada mais é, então, do que a taxa real da economia. A gente pegou a taxa nominal de juros, a taxa que é a taxa básica, que é o risco soberano do país, né, a Selic, e deduziu do principal índice inflacionário também do país hoje, que é o IPCA. Sua cesta tem problemas como outras têm, normal, mas é, de fato, o índice talvez mais comumente falado, que a gente vê nos jornais. Então, a gente pega essa taxa referencial da Selic, diminui do principal, a gente tem a taxa de juros real da economia, pelo menos a mais popular que a gente observa hoje no mercado. Então, a taxa legal hoje é a taxa real da economia. Seguindo, então, aqui, para terminar, a gente discutir os efeitos dessa legislação. Parágrafo 2º. A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. O Conselho Nacional Monetário é um conselho formado por entes da economia, que participam inclusive o presidente do Banco Central, o presidente da República, ministro da Fazenda. É um conselho que vai determinar como será feito esse cálculo e vai ser divulgado através do Banco Central. O que se espera é que, assim como hoje existe a correção monetária estipulada através de um site pelo Banco Central, que você pode ir lá, calculadora do cidadão, que hoje se chama, você coloca lá o valor, a data, o índice, escolhe e ele corrige. O que se espera é que tenha algo parecido para a taxa legal, para essa taxa de juros real da economia. Importante destacar aqui também que esse parágrafo entra em vigor agora. Entrou em vigor, já está em vigor. O restante, só esse parágrafo. Só esse parágrafo. O restante tem 60 dias para entrar em vigor, mas isso aqui já tem que ser definido pelo o Conselho Nacional, Conselho Monetário Nacional e pelo BC também. É isso. Qual que é a ideia? Agora vamos ter 60 dias para o Conselho Monetário Nacional estabelecer qual é essa metodologia para que aí sim passe a ser aplicada em cenário nacional. Então, basicamente, os condomínios todos do Brasil têm 60 dias para analisar sua convenção e entender qual é a sua taxa de juros. Então vamos só para finalizar, entrar nesses pormenores, o parágrafo 3º, e para finalizar aqui, que é caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a zero para efeito de cálculo de juros no período de referência. Então, se você pegar a taxa básica da economia e reduzir pela inflação, tirar a inflação, vamos supor que o Brasil esteja com juros real negativo. Já aconteceu, né? Até aconteceu recentemente, há pouco tempo. Infelizmente, o nosso
Nosso Brasil, nossa economia, geralmente a gente tem juros real positivo, mas se for negativo, será considerado zero. Não reduz a dívida. Né? Então, não reduz a dívida do inadimplente. Vamos discutir agora, então, esses efeitos dessa nova decisão, né, Leandro? Então, qual é a nossa recomendação? Os condomínios agora vão ter esse prazo de 60 dias, né, iniciado dia 28 de junho. 60 dias para analisar as suas convenções condominiais e verificar qual é a previsão de juros, qual é a incidência de juros, se é 1% ao mês ou se nada fala. Se nada falar, se a convenção for omissa, e a grande maioria vai ser, isso é importante, a grande maioria vai ser, a partir de 28 de agosto, 27 de agosto, mais ou menos, 60 dias, não 2 meses cravado. A partir das cotas condominiais com vencimento em setembro, né, na prática aqui para os condomínios, os inadimplentes a partir de setembro não vão mais pagar 1% ao mês de juros. E sim, essa nova previsão aqui, cuja metodologia de aplicação ainda vai ser divulgada. E por mais que a metodologia ainda será divulgada, Leandro, eu acho importante a gente trazer que provavelmente isso reduz os juros hoje cobrados pelos condomínios. Reduz com certeza. Então hoje a gente tem uma taxa Selic de 10,5%, uma inflação ali de 4,5%, pode chegar talvez a 5%. Você passa de ter um juros de 12% ao ano para um juros de 5% ao ano, para um juros de 6% ao ano, para um juros de 7% ao ano ou menos. Né? Então, assim, geralmente a taxa de juros da economia, ela cresce quando a inflação está alta. Então, o juros real, ele tem uma menor variação no tempo. Então, assim, grande parte dos condomínios não estipula e provavelmente terá uma redução significativa nos juros cobrados dos inadimplentes. Com certeza. E, então, fica aqui dever de casa de todos os síndicos, conselheiros, administradoras e todos aqueles que militam dentro da área condominial. Analisem a convenção e já se preocupem em alterar a convenção, em convocar uma assembleia, já deixar isso preparado para convocar uma assembleia para alterar a convenção e estabelecer qual vai ser o percentual de juros, ainda que seja de 1% ao mês, como sempre foi. Mas agora, para se aplicar 1% ao mês, tem que estar previsto na convenção expressamente. Tá? E aí, vamos agora também falar mais uma vez de podcasts passados. Vamos lembrar que para alterar a convenção, se pode fazer assembleias de sessão permanente, onde você tem até 90 dias para conseguir obter o quórum, na forma que a gente já explicou, obviamente. Tem até 90 dias para conseguir obter o quórum para alterar a convenção. Então, é importante que todos os condomínios, os síndicos, comecem a se mexer, comecem a analisar as convenções para verificar qual é a previsão de juros ali exposta. Com certeza absoluta, né, Leandro? É fundamental que os síndicos se preocupem com isso hoje e talvez a gente veja uma certa dificuldade, um certo trabalho maior, principalmente do nosso lado como administradora, de como serão esses juros mensalmente. Porque a gente tem que esperar o Conselho Monetário definir como será essa metodologia de cálculo, mas provavelmente, ao que tudo indica, serão mensal os juros definidos. Os juros serão definidos mensalmente. A Selic, ela, por mais que seja determinada, você tem uma Selic efetiva e uma Selic que é a determinada, que o Banco Central sempre deve buscar a determinada, mas você tem uma efetiva. Eu não acho que o Conselho Monetário vai entrar nessas questões, vai seguir a efetiva e a determinada, não a efetiva, perdão. Agora, o IPCA, todo mês, ele é uma cesta de valores de alguns produtos que são definidos, você vê a variação de preço e todo mês você tem uma nova divulgação. Provavelmente, então, nós teremos uma taxa legal mensal no Brasil, né? Porque o juros real, ele é mensal. Então, todo mês você vai ter um juros diferente para ser cobrado em cima daquela cota daquele mês. Né? Isso é provável, né? A probabilidade de acontecer, porque, lembrando, a metodologia ainda vai ser divulgada. Então, o que a gente espera é que seja realmente uma taxa variável mensalmente. Então, adiciona um layer de complexidade muito maior. Bem maior, né? De ter essas cobranças. E é importante a gente falar aqui de convencionar uns juros até para as próprias ações que estão vigentes, né, Leandro? Porque o passado, tudo bem, vai continuar 1%, esses próximos meses também. Agora, se você não convenciona, você abre até um ponto no processo, Leandro, você pode dizer isso melhor do que eu, mas de discussão, né? Então, o inadimplente que antes podia ser executado diretamente, que agora
poucas são as ações de cobrança, você faz execução, você abre uma frente de discussão de como as cotas vão ser calculadas. Esse é o ponto perfeito que você levantou, porque na verdade, até me permite só uma pequena correção, não vai nem abrir margem para discussão. Todos os processos, não só na área condominial, todos os processos ajuizados, onde as fixações sempre foram básicas de 1% ao mês, vão passar a ser agora na forma da legislação. Então, para os novos processos, ou processos já em curso, vai ter provavelmente no momento da condenação, vai ter essa modulação agora. Então, será de 1% ao mês até a data tal, e a partir de tal data, quando entrou em vigor a nova lei, os juros serão da forma tal, tal, tal. Então, quem correr para poder convencionar isso logo, não vai entrar nessa área de discussão, porque se manter o 1%, vai continuar mantendo 1% convencionado. Então, é importante, talvez, aproveitar esse período. Eu acho que a gente gravar aqui, divulgar isso, antes até da metodologia do Conselho Monetário ter sido definida, é um alerta para você, principalmente para você, síndico que está me ouvindo, para você, presidente de associação, para você responsável pelo condomínio, para você conselheiro, para você condômino, para você inadimplente, ser definido isso, porque você pode entrar numa seara de discussão, uma discussão que não é vantajosa para o condomínio de forma nenhuma. Exatamente. Então, acho que tem esses 60 dias para poder ser colocados e se evitar essa discussão num processo, mas, de qualquer forma, se não for discutido, as cotas vincendas que forem anexadas no processo, mensalmente terão seus juros calculados provavelmente dessa forma como a gente acabou de falar. Eu acho um ponto importante também de ser trazido aqui, que a gente falou bastante dos juros, é a principal mudança, cai aí pela metade, talvez, os juros cobrados, pelo menos nos próximos meses, dos condomínios, tem a questão da atualização monetária, né? Então, atualização monetária, IPCA, vai sair o IPCA e mensalmente a gente vai corrigir essa cota pelo IPCA, pelo índice de inflação. Isso é um ponto também, né? Porque possivelmente agora a correção vai ser de mais fácil aplicação, porque antigamente era uma correção que se fazia muitas vezes anual. Exatamente. Então agora a correção vai ser mensal. Então a correção vai ser mensal. A depender de como for modulada essa aplicação, mas a previsão é que seja mensal. Exatamente. Então você vai ter essa correção inflacionária mensal pelo IPCA, que também vai ser uma coisa que vai acrescentar talvez um pouco mais de mudanças aí no processo. Então, acho que o recado é esse, fica isso. Acho que tem muita coisa, essa decisão de agora, a gente está gravando, tem 3 dias depois da publicação da lei, né, da alteração do Código Civil. Tem muita coisa ainda para poder ser discutido. Uma das coisas que me vem na cabeça aqui rapidamente, pensando sobre isso tudo, é que os boletos que normalmente você tinha um prazo maior para poder ser pago, provavelmente você vai ter que antecipar isso para dentro do mês. Então você vai ter 30 dias só para poder pagar o boleto, você vai ter que gerar um novo boleto depois para o inadimplente, porque os juros eles não são mais fixados. Então, se você não fixar os juros no seu condomínio, provavelmente você vai ter um custo maior com emissão de boleto, por exemplo, né? Então, assim, é uma das complexidades que eu imagino aqui agora, que você tinha antes um recurso bancário, né? aquela baixa automática de 59 dias, de 54 dias, e talvez agora tem que ser 30 dias, né? Para que os juros efetivamente seja aplicado mensalmente. Então, são muitas as coisas que têm que ser pensadas nesse cenário dos condomínios, mas o recado atente-se à sua convenção, veja lá, não está estipulado, chame uma assembleia. Chame uma assembleia, procure um advogado. Exatamente. Procure um advogado. Procurar um advogado especializado, de sobrenome Sender. E procure um advogado realmente e convoque uma assembleia para a discussão desse tema, né, Leandro? É isso, brincadeiras à parte, mas realmente é um dever de casa que os síndicos têm que ter a partir de agora. É isso, então agradeço bastante, Leandro, por esse papo e fica o recado aqui para você, o gestor condominial, presidente de associação, responsável pelo seu condomínio ou administração, por favor, se atente aos novos juros, porque isso é uma fundamental e importante mudança que ocorreu no nosso Código Civil, mais uma mudança nacional para todos os condomínios. Exatamente.